A história que eu vou contar hoje para vocês, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela só não foi maior que a tragédia de Chernobyl na Ucrânia. Eu sou o Lucas Estevão e há 33 anos o Brasil seria notícia em todo o mundo por protagonizar o maior acidente nuclear fora de uma usina. Eu precisei viajar o mundo todo para descobrir que o melhor país do planeta é o meu. Eu sou o Lucas Estevão e junto com a New Trip a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes, todos os estados brasileiros são incríveis, cada um da sua maneira. Tá começando o Brasil 60. O famoso acidente do Césio 137 que chocou o Brasil e deixou vítimas fatais, várias pessoas têm sequelas, tem acompanhamento realizado até hoje por causa desta pequena cápsula de pouco mais de 3 centímetros. Esse acidente aconteceu aqui e ele começou mais precisamente no dia 13 de setembro de 1987, quando alguns catadores estavam numa abandonada clínica de radioterapia e encontraram uma máquina com uma pequena cápsula de Césio 137 dentro. Aqui a gente tem uma imagem de Goiânia daquela época. Nesse dia, 13 de setembro de 1987, exatamente aqui, onde funcionava uma clínica de radioterapia, foi encontrado o equipamento. Os catadores viram e pensaram em vender a peça, afinal era super pesada, pesava mais do que 100 quilos. E quando que eles iriam imaginar o que tinha lá dentro? Os dois pegaram, carregaram a peça e foram até o ferro velho do seu Devair. E aí, viajantes, é bem aí que a história começa. Bem aqui, seu Devair realiza a compra da peça que mudaria o destino da vida dele, da família dele e de vários amigos de lá em diante. E no mesmo dia que seu Devair recebe a peça, ele não abre na hora. Ele vai seguir sua vida, vai para um bar, vai beber, mas escurece. Quando escurece, ele volta e ele vê aquele brilho azulado belíssimo que o Césio 137 tem. E ele fica encantado. Afinal, ninguém nunca tinha visto isso. Quem tinha visto? Pouquíssimas pessoas tinham visto isso na vida. Eu, por exemplo, nunca vi um Césio 137, só por fotos, claramente. E ele é muito bonito. Então ele decide levar para sua casa e colocar em uma prateleira, em uma estante. Ele simplesmente deixou aquilo exposto por dias. Dias foram passando. A sua esposa, Marília Gabriela, teve alta exposição, assim como ele, e também a própria mãe dela. Mais ou menos 3 dias depois, elas vão parar no hospital sem entender o que estava acontecendo. Elas queriam saber por que elas estavam se sentindo tão mal. E aí sim descobriram que elas tinham sofrido radiação. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Há mais de 30 anos atrás, radiação não era uma coisa muito comentada com o público, não era algo amplamente difundido. Hoje em dia a gente sabe, após tantos acidentes, a informação é muito fácil, a gente consegue encontrar no YouTube essas informações, mas antigamente era tudo muito limitado. Esse aqui é um técnico com o medidor Geiger, é o mesmo medidor que eu usava em Chernobyl quando eu estava lá. Ele consegue medir a radiação, o nível de radiação do lugar. Assim que foi constatado isso, várias medidas começaram a ser tomadas de forma imediata. E aqui a gente pode ver eles isolando a cápsula. A cápsula tinha pouco mais de 3 centímetros. É muito pequena, é muito doido a gente imaginar como algo tão pequeno pode causar um estrago tão grande. Aquela foi concretada por todos os lados, por cima, por baixo. E aqui a gente pode ver onde a gente está hoje, nesse exato lugar, que era a antiga vigilância sanitária, que se tornou a sede atual do Centro de Assistência aos Radioacidentados Leide Neves. E eu acredito que, assim como eu, você também deve ter se perguntado por qual razão o Césio 137 existiria dentro dessa máquina, se ele faz tão mal. Na realidade, o Césio 137 ele é muito aplicado na medicina no tratamento contra o câncer. Em alguns pacientes, eles usam uma máquina de chumbo com césio dentro, onde uma pequena frestinha se abre para que o paciente receba doses controladas dessa radiação por um curto período de tempo. É assim que ele é usado em pacientes com câncer. Jamais ele deve ser ingerido, inalado ou mesmo tocado. E claro que assim que a notícia estourou na mídia, todo mundo ficou preocupado. Imagina só você morando em uma cidade onde o inimigo é literalmente invisível. Parece até uma realidade que a gente vive hoje, né? E naquela época, então, muita gente queria se testar. Então começou a formar-se filas e mais filas
Até mesmo estádios foram usados, olha só. Essa aqui é uma fila feita no Estádio Olímpico para fazer a medição com um medidor. Ele soava um temido que apitava indicando que a pessoa estava contaminada. Muita gente teve medo, muita gente teve pavor. E durante esse vídeo, em alguns momentos, eu vou conversar com uma historiadora que teve a chance de acompanhar esse caso bem de perto. Mas, Sueli, a senhora acha que foi mais medo ou que realmente foi tão grave a esse ponto, o acidente? Que a população na época, todo mundo ficou meio que com medo, com preconceito das pessoas. Não conhecia nem o símbolo, né? O símbolo do acidente ficou conhecido na época. Porque as pessoas nem sabiam que era aquilo ali, né? Não sabia, ninguém sabia, não tinha conhecimento de símbolo naquela época. E outra vítima também que vai parar no hospital é a sobrinha do seu Devanir, a Leide. Quando o seu Ivo vê aquele pó brilhante, com certeza ele deve ter pensado em compartilhar com a sua filha e fazer a alegria dela. Porém, ele não tinha ideia, ele não imaginava o quão mal isso poderia ser. Na verdade, eu acho que ninguém imaginava. Ela claramente ficou encantada, como qualquer criança ficaria, e acabou brincando. E o problema desse pó é que uma partículazinha dele espalhada já causa muita radiação. Já pode causar muito estrago, né? Sim, quando ela recebe do pai dela, que chega lá na casa, ela está jantando, ela está com o ovo na mão. E ela põe na outra mão o pó. E contamina o ovo com aquilo. Ela foi tida como uma bomba ambulante. Se tem uma coisa que eu aprendi em Chernobyl, é que a radiação, ela nunca espera. A Leide e a sua tia Maria Gabriela foram correndo para o Rio de Janeiro se tratar, na esperança de voltarem melhores para Goiânia. Mas infelizmente, logo depois, elas não voltaram vivas. Leide foi a primeira vítima fatal do Césio 137. Além dela, o Israel e também o Edmilson. Os dois eram funcionários do seu Devair e infelizmente acabaram não resistindo à radiação. Fora isso, houveram outras centenas de pessoas que foram contaminadas, mas a contaminação não foi de forma tão intensa quanto dessas pessoas. Como a própria Sueli, que é historiadora, que me recebeu aqui. Muito obrigado, viu, Sueli? Você é maravilhosa. Como ela estava contando, essa menina ela se tornou uma bomba ambulante. Então essa dose de radiação é muito intensa. Se você não assistiu, quando eu fui para Chernobyl, que eu compartilhei lá sobre como foi a experiência, alguns fatos sobre Chernobyl, vale muito você assistir, assista, porque lá eu explico bastante sobre radiação, como que a radiação acaba de fato interferindo a vida das pessoas, como muita gente teve sua vida mudada da noite para o dia. Esse aqui é um contador Geiger, que ele faz o monitoramento do solo, é um pouquinho diferente daquele que a gente viu aqui, que é parecido com o que eu usava quando eu estava em Chernobyl, que é mais compacto, né? Esse aqui é mais focado para o solo. Ao lado a gente pode ver também os especialistas chegando para cuidar. Olha só, todos, né, devidamente vestidos para tentar se proteger ao máximo dessa radiação. Esse aqui é o seu Devair recebendo atendimento. Ele foi o comprador responsável por adquirir a peça onde estava a cápsula com o pó de Césio 137 dentro. E essa é uma cena bem triste. Como a gente pode ver, as pessoas estão com o avião da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, ao fundo, e elas estão caminhando. O governador, pessoas que estavam diretamente envolvidas com o Césio 137, com o acidente. E essa aqui é a irmã da Gabriela, e nesse avião tem o corpo dela. O avião transportando o corpo dela. Foi uma vítima desse acidente radioativo. E aí até hoje as pessoas tentam conter, entender um pouco mais sobre isso. Hoje em Abadia, né, existe um centro de análise radioativa. Esse aqui é um laboratório de análise radioativa. Isso aqui é uma sequela, uma consequência da radiação. Esse aqui é um depósito de rejeitos do Césio, ainda o provisório. Logo depois eles criaram essa área para isolar 6 toneladas de rejeitos. E aí por 300 anos esse depósito vai existir, ele é permanente. Aqui a gente pode ver o depósito 1 e 2, olha. Por que é 1 e 2? 1 e 2 por quê? 1 é onde que está a cápsula e o material, onde que tem os rejeitos com maior grau de atividade. O 2 já é aquela parte do material que tem a menor grau de atividade, que por esses 30 anos ele já terminou a atividade, já é considerado lixo comum. Dizem que hoje o risco da radiação é 1000 vezes menor do que do dia do acidente, mas que deve demorar quase 300 anos para o risco realmente desaparecer. Eu tive também a oportunidade de ver algumas cenas que eu nunca havia visto antes. A historiadora Sueli foi super receptiva comigo, me recebeu super bem. E além de me contar muito sobre o acidente que ela acompanhou de perto, eu tive acesso a um material exclusivo do museu que eu vou compartilhar com vocês agora. Então quer dizer que quando tentaram enterrar as pessoas contaminadas, os moradores não quiseram. A mãe dela sofreu até dali, tá vendo? A troca de choque, para poder conseguir entrar, poder enterrar.
adentrar o cemitério, Tristeza. Depois aqui dentro a Defesa Civil fez um isolamento, olha o carro entrando. Hoje não se sabe ao certo, mas estima-se que além das 4 vítimas fatais, mais de 1.000 pessoas ainda sofram com a radiação. Os efeitos da radiação vão desde queimaduras e náuseas a mutações genéticas e danos celulares irreversíveis. Eu vou mostrar para vocês agora algumas cenas fortes de vítimas de radiação. Caso você não queira ver, eu peço para que você pule. Mas se você tiver curiosidade para saber como algumas pessoas ficaram após chegarem perto do Césio 137, eu vou mostrar para você agora. Tô sem palavras, é uma coisa que mudou a vida completamente de muita gente. Mas sem dúvida a gente tem que refletir para que essas coisas não se repitam nunca. Conhecer mais sobre a história do Césio 137 me fez ter mais certeza sobre a fragilidade da vida. Como que algo usado para curar pessoas de uma forma pode ser tão destrutivo de outra? Sabe, viajantes, eu acho que nunca saberemos por que deixaram o Césio abandonado dentro daquela máquina e também nem por que coisas tão pequenas podem ser tão destrutivas. Mas tem uma coisa que a gente vai levar para sempre: são as marcas, as lições, as descobertas e as cicatrizes da dor que o maior desastre radioativo do chamado Brilho da Morte, pelo próprio Devair, deixou em Goiânia. Esse vídeo faz parte da série Brasil 60, uma série onde mostro todos os estados brasileiros em 60 vídeos. Se inscreva no canal para você não perder as próximas histórias, destinos e aventuras. Deixe o seu like e me siga também no Instagram para mais aventuras em tempo real. Muito obrigado, viajante. Não esqueça que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser.